Bom dia mais uma vez, meus amigos que estão nos assistindo 5h30 da manhã, ou talvez às 8 da noite. Para você que está nos escutando através do podcast também, talvez do Spotify. Salmos capítulo 81, 88, 92, 93 é o nosso assunto de hoje. Curiosidade sobre Salmos, eles são escritos por autores diferentes, em momentos diferentes, alguns no exílio babilônico, outros durante o tempo que se passa saindo do deserto do Egito, outros são escritos por Davi. Muita gente acha que Davi que escreveu todos, alguns deles também são de autoria de Davi, dos filhos de Corá. Você vai encontrar autores. E o que são os salmos? Canções de oração, de adoração a Deus, de lamento ou de uma oração por clamor que busca por justiça. Hoje nós temos, de fato, isso, né? Os salmos eles alternam muitas vezes entre um convite à obediência, ou a repreensão, o confronto, ou a confiança em Deus. Então, salmos são orações e cânticos a Deus, mas a gente não sabe exatamente como cantar eles, né? Bom, Salmos 81, versículo 3, que é o que a gente leu hoje, que são os mais importantes numa ordem cronológica, né? Deus está declarando isso para o seu povo. É como se fosse uma frase de Deus para as pessoas. Ah, se o meu povo tivesse me ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos. Deus aqui, através desse salmo, ele está expressando, através desse louvor, dessa adoração, que está vindo desses autores, se o povo de Deus tivesse sido guiado por ele e abençoado por ele em todo o tempo, eles não teriam se desviado do caminho, eles não teriam feito tantas coisas pesarosas com Deus e teriam vivido tanta maldição. Em Salmos capítulo 88, versículo 6, o salmista clama a Deus, né, em uma profunda dor. Ele está dizendo: puseste-me na mais profunda cova, em trevas e nas profundezas. Então ele está dizendo, mesmo nas escuridões difíceis, eu orei a Deus. Um convite para a gente que às vezes passa por tanto desafio nesse mundo, de que nessas horas a coisa mais terapêutica a se fazer é a oração. Mesmo no momento em que nós temos Jesus suando sangue, o que ele está fazendo? Orando. A oração é terapêutica, então é importante que a gente esteja em oração. Talvez se a gente orasse mais, a gente viveria uma vida mais plena. Não talvez, com certeza. Por fim, Salmo 93, versículo 1, onde o salmista declara uma obediência absoluta a Deus. Ele diz: o Senhor reina, está vestido de majestade, o Senhor se revestiu e se cingiu de força. Então ele está dizendo: Deus, eu te obedeço acima de qualquer caos, de qualquer instabilidade. Aqui nós temos salmos que eles são de confiança ao Senhor, mas de cada 3 salmos, 2 eles são de lamentos. De cada 3 salmos, 2, né, 2/3 dos salmos são de momentos de dificuldade, perseguição, tristeza, o que demonstra 2 coisas: nessa vida teremos aflições, como Jesus prometeu, mas ele diz: tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Paulo diz: já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Se ele vive em você, você vai vencer também aquilo que Deus chama de o mundo. Você vai vencer o que é possível dentro dessa carnalidade, vencer das lutas diárias contra o maligno, porque Deus é contigo. Ele venceu a morte, não foi nós, mas se nós estivermos com ele, nós com ele reinaremos. Charles Spurgeon, grande teólogo, diz assim: mesmo quando não sentimos Deus, ele continua reinando soberano. Então, mesmo quando Deus não, a gente não vê ele, a gente não vê que a situação melhora, o tempo continua chuvoso, Deus ele continua reinando e ele sabe o que faz. Então, é muito importante que nesse dia você tire como reflexão para a sua vida o quanto você confia que Deus reina. Porque a nossa confiança em Deus depende muito daquilo que a gente vai fazer para Deus. Se você confia pouco, você vai entregar pouco para Deus. E eu estou falando dos seus filhos, da sua família, do seu trabalho, da sua saúde física, da sua obediência. Quanto você confia em Deus define a sua obediência. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia abençoado em Jesus.